Muito bem, irmãos. Tudo bem com você? Amém? Se não está, diz assim: em nome de Jesus eu posso ficar. Pode falar, irmão. Em nome de Jesus eu posso ficar. Não está bem, Júlio? Em nome de Jesus eu posso ficar. Amém. A igreja vista de cima é o nosso tema que nós temos conversado já há algumas semanas, temos meditado nele, no livro de Atos. O livro de Atos é um livro ele é um livro de narrativa histórica, mas é um livro que todo crente tem que ler. Ele é um crente ele é um crente, o livro não é um crente, né? O livro fala para os crentes. É que eu pensei num negócio aqui agora e atrapalhou as ideias, irmão. A luz, por favor, acenda a luz, senão os irmãos não veem a Bíblia. Isso. Aí fica melhor para você ler a Bíblia aí, né? Amém? Muito bem. O livro de Atos é um livro que todos nós deveríamos ler. Eu, quando era bem jovenzinho aqui na igreja, eu era adolescente, e eu aprendi a tocar 2 músicas no violão. Olha só que evolução. Eu continuo sabendo umas 4 agora. Mas assim, eu me lembro que nós somos convocados pelo pastor da nossa época, pastor Juliano, para irmos ajudar nos campos missionários. E lá no Vale do Sol, estava começando a igreja lá no Vale do Sol, na casa da dona Amélia e do seu Ayrton Daniotti. Muito interessante que fomos hoje atualmente pastor Luiz, e a sua esposa Dalila, lá dona Jacinta. E é interessante que essa comitiva de louvor, porque o pastor Luiz tocava uma timba um pouco desafinado, e a Dalila também sabia poucas notas no teclado. E eu sabia 2 músicas que o Emerson, o Eduardo, tinha me ensinado. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e já somos um povo a quem Deus libertou. Era só essas 2, toda quarta-feira, eu acho. Povo de fé, não é, gente? A igreja é um povo de fé, amém? Eita, para aguentar 2 músicas toda semana não é fácil não. E eu me lembro que nós íamos mais cedo, pegávamos os ônibus, era 3 molecotes, pegávamos os ônibus e íamos cedo para tomar café na casa da dona Amélia. Era uma benção, tinha pão, queijo, leite, café, e a gente se acabava lá, antes do culto, já ia gordo para o culto. E aí é interessante que um dia ela olhou bem para nós 3 e disse: vocês querem ter uma vida cristã no fogo. Eu não entendia muito bem essas conversas ainda naquela época, eu era muito novo na fé. Mas uma vida que viva uma chama do amor de Jesus e na presença de Jesus, vocês precisam ler o livro de Atos. E ela deu uma tarefa para a gente: você vai ler o livro de Atos e vai ver quantas vezes aparece a palavra Espírito Santo. E você vai entender, e vocês vão entender, que sem a presença do Espírito Santo de Deus, vocês não podem fazer nada. Você quer saber? Dorival, pode falar? Não, né? Vamos falar não, Dorival, deixa eles lerem. Dorival é professor de Atos. Agora você vai ler Atos para você saber quantas vezes aparece. É mais de 30, pronto. E a gente vai ler um texto, um capítulo de Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, você pode abrir. O nosso tema é esse, a igreja vista de cima. Isso, deixa aí. Atos capítulo 3. E nós vamos ler essa história que é tremenda, que fala de algo que somente o Senhor pode fazer. Atos capítulo 3, de certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, e ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Verso 3, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou.
Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Não é pouco, não é verdade? Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão, era um lugar de oração. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se estivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram para que lhe fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, do nome, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver agora. Irmãos, este acontecimento miraculoso, esse poder de Deus que é emanado e que se revela e se mostra através do nome de Jesus, ele está diante de um momento maravilhoso. Atos 1, os irmãos lá estavam reunidos, orando, esperando uma promessa, algo que Jesus havia dito a eles: esperem que algo tremendo vai acontecer. Jesus ia mudar aquilo que era antigo e tornar em novo. A maneira antiga pela qual o Espírito Santo de Deus agia no seu servo e nas suas servas ia ser diferente agora. A maneira pela qual o Espírito vinha e depois se retirava, e nós temos vários exemplos assim na Bíblia, e um deles clássicos é quando Davi peca e ele diz: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, porque é essa maneira como Deus agia. E eles estão agora na expectativa e na espera de um milagre, de uma promessa que Jesus havia dito: fiquem em Jerusalém, fiquem orando, fiquem juntos, e o Espírito Santo de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir. Lá eles estavam. E aí, em Atos 2, eles recebem a promessa do Espírito Santo. Aquilo que era velho se torna novo, e agora eles são plenos do Espírito Santo. O Espírito Santo vem agora habitar nesse evento único. Esse Pentecoste é único, e todos nós somos, por assim dizer, pentecostais, porque somos fruto da descida, da visitação e da plenitude do Espírito Santo de Deus, amém? Você é fruto do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: não é por força e não é por violência. Você pode falar, você pode pregar, você pode dizer, você pode usar termos e palavras lindas, belas, mas se não for por obra do Espírito Santo de Deus, não tem como haver uma transformação. Não tem como haver mudança de fato. Paulo diz aos Coríntios: a minha palavra, e quando eu vim falar com vocês, a minha palavra não se constituía em capacidade humana, mas em poder de Deus. Da onde vinha esse poder de Deus? Da presença do Espírito Santo de Deus na vida do apóstolo Paulo. Da onde veio o poder do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida, que nos capacita? Às vezes você diz: esse negócio não sei fazer não. A gente primeiro põe a negativa, e a gente esquece
daquilo que nós carregamos em nós mesmos, que Paulo vai dizer, somos como um vaso de barro, mas há um tesouro dentro de nós. O que está dentro de nós? Você sabe? O Espírito Santo de Deus, a presença de Cristo, o Evangelho mais puro e mais perfeito, que é Cristo, que Pedro anunciou no capítulo 2, esse a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e o fez Cristo, e o fez Senhor. Esse é o Evangelho definitivo, esse é o único Evangelho que temos a anunciar, esse é o único Evangelho que temos a dizer. E aquelas pessoas ficaram tão impressionadas, que disseram, o que nós vamos fazer, irmãos, diante disso? Pedro diz, só tem um jeito, é se arrepender e crer. É assim que nós devemos andar. A igreja vista de cima é a igreja, pode passar, e é a igreja que tem um só nome, anda debaixo de um só nome, vive debaixo de um só nome, e responde a um só nome, e glorifica a um só nome, e esse é o nome de Jesus. Amém, irmão? Seja um pouco pentecostal hoje, que nós estamos falando do Espírito Santo. Por favor. Dá uma animada aí no pregador, pô. Amém? Oh, glória, tem um varão cheio ali, ó. Sim que é bom. Glória a Deus. Irmãos, nós não fazemos nada, se não for pelo nome de Jesus. Paulo trouxe muito claramente isso, é nele que nós existimos, é nele que nós nos movemos. Só é possível por causa dele. Você só vence por causa desse nome. Era a única coisa que Pedro tinha. E ele continua a falar, ele continua a ministrar. E a partir do capítulo 3, nós vemos, já no capítulo 2, nós vemos a igreja se movimentar na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas. Seja aonde você estiver, você vai ser minha testemunha. Não interessa se é Samaria, aqueles nomes tudo lá a gente complica, a gente não sabe onde é direito. Não faz parte da nossa cultura. É outro lugar. Mas aonde você está, você é testemunha. Aonde você está, o Espírito Santo de Deus capacitou você. Não importa a sua idade. Tem crianças que são levantadas por Deus para ser um instrumento de Deus na vida da sua casa. Tem crianças sendo levantadas, uma geração sendo levantada para orar, para buscar o Senhor e para fazer a diferença. E a gente que às vezes é adulto fica meio bocó, meio perdido na situação. Deus chamou você, capacitou você com o Espírito Santo de Deus. Se você um dia já disse, eu creio em Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em você, e não é qualquer coisa. Tem gente tendo dúvida ainda. Não tenha dúvida, meu irmão, a palavra diz que o Espírito Santo é o penhor, ele testifica que nós somos filhos de Deus. E aqui a igreja começa a se mover, e Atos não coloca personagens em destaque, usa esses personagens em destaque, usa esses homens e mulheres, mas quem está em destaque como holofote, como esse holofote que bate aqui, ó, nos meus olhos aqui, ele revela Jesus. Atos revela quem Jesus é, o que Jesus é e o que ele faz. Esses homens e mulheres de todo o livro de Atos, essa narrativa histórica, que narra os primeiros feitos depois da descida do Espírito Santo, a plenitude de Deus, sobre aqueles que creem, sobre aqueles que são chamados filhos de Deus, ela começa a fazer uma transformação, poder dos feitos do Senhor. E quem está em holofote é Jesus, é Ele quem fala ainda. É Ele quem faz ainda. Amém? Ele continua fazendo, gente. Ele continua falando. O poder que transforma vidas não vem do homem, mas de Deus. Não vem da terra, mas vem do céu. Não vem de dentro ou de alguma circunstância, mas vem de cima. É a igreja que é vista de cima. A igreja que é vista de cima. Pode deixar lá no título, lá, por favor. Isso. Em 2011, Deus me deu a oportunidade de estar na Turquia, num trabalho missionário. Lá nós ficamos durante um tempo.
E numa das reuniões de orações que a igreja faz lá, a igreja não pode pregar, a igreja não pode anunciar publicamente, as portas não podem estar abertas. Essa igreja, inclusive, era na embaixada da Inglaterra, e ela tinha uma permissão especial do último sultão, de que ali poderia ter um culto religioso. E uma igreja que não pode pregar é uma igreja que deve e que tem que orar, que é a única saída, é a única solução. Não tem o que fazer, tem outro caminho para fazer. E numa das reuniões de oração pela manhã, o missionário deu um testemunho lá, e quando nós estávamos orando, e chegou um irmão lá, um turco convertido, chegou eufórico, chegou saltando, pulando, mais ou menos como esse irmão aqui que foi curado. E aí, eu não entendo inglês, e turco muito menos, os irmãos estavam tudo lá no Pentecostes, tudo em línguas estranhas, e aí o missionário interpretando, né? E ele chegou, e ele pediu a palavra, ele queria compartilhar. E ele disse: nesta noite, Jesus apareceu para minha esposa e ela se converteu. Ela teve um sonho, e ela se converteu. E a conversão dela lá não é simples, é igual a nossa não aqui às vezes, irmão. Conversão de verdade. Sabe por quê? Quando um crente se converte num país de igreja perseguida, na Turquia principalmente, ele muda a identidade dele. E na identidade dela, que estava lá muçulmana, ia agora passar cristã. E sabe o que isso implica? Em não poder fazer financiamento, em não poder alugar a partir do primeiro andar, perder herança. Não é conversão que traz benefício, é conversão que traz prejuízo, mas traz salvação e vida eterna. Esse é o poder e o mover do Espírito Santo de Deus, que não é por força, não é por razão, não é por entendimento, não é o dinheiro que você tem, não é o status que você tem, não são os títulos que você tem. Diante do Pai, todos nós vamos comparecer como somos, e somos conhecidos não por aquilo que temos ou aquilo que adquirimos, mas por aquilo nosso nome. É o nosso nome que Deus nos conhece muito bem, e está escrito no livro da vida. Mas implica em mudar, implica em mudança, implica dizer: eu sou isso, a partir de agora. Às vezes a gente se converte, continua agente secreto, não é verdade? Continua agente secreto, 007 da fé, a gente fica escondido, mas a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, para anunciar, para dizer, para falar. Às vezes a pessoa: nossa, convivi tanto tempo com aquela pessoa, não sabia que ela ia na sua igreja. Crente, agente secreto, que não tem aquilo que o pastor William falou, se esquece da palavra profética. Você não precisa falar para a pessoa: olha, se converte, que senão você vai para o inferno. Talvez ela não vai nem querer cumprimentar você no outro dia, vai lá: bom dia. Fala do amor, o amor que cantamos aqui, o amor que foi revelado e foi manifestado aqui em Atos. Aqui em Atos 3, o amor manifesto, o amor em pura ação, o amor em puro poder, em pura autoridade. Nós esquecemos que nós temos esse nome. Será que estamos insensíveis demais, com os olhos enxutos demais, com o coração duro demais para experimentar o arrependimento ou o mover do Espírito Santo de Deus? Talvez seja. Aquela igreja não tinha como pregar e ela orava. Nós temos como pregar, mas a gente não ora. A gente prega, mas não ora. Eles não podem pregar, então eles oram. As duas coisas são importantes. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas se não se pode anunciar, ele se encarrega de fazer o que ele tem e sabe fazer. Ninguém para o Espírito, ninguém para o mover do Espírito. Ele sopra aonde quer, do jeito que quer e faz o que quer. Nós às vezes queremos dizer: Espírito Santo, nesse culto, nesta noite, preparamos uma cadeira especial para o senhor senta aqui, presta atenção em tudo que está acontecendo, entendeu? Depois nós nos despedimos no final. Ele não quer cadeira,
Ele quer mover. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus não está parado, não está inerte, não está ocioso. Ninguém pode contê-lo e ninguém pode segurá-lo. E por que falar do Espírito Santo de Deus? Porque falar do Espírito Santo de Deus é falar do nome de Jesus, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence deste nome. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do poder que há nesse nome, e de uma igreja que tem um só nome. Não tem uma placa, mas ela tem um nome só. Ela está debaixo da autoridade deste nome, e ela vive debaixo da autoridade deste nome. E há 3 verdades que acontecem nesse texto. Pode passar para mim, por favor, isso, obrigado. É que o nome de Jesus abre portas e põe para dentro da relação com Deus. É o nome de Jesus. Tudo se inicia por causa daquilo que Cristo fez na cruz, por causa da sua vida, da sua obra, da sua morte e da sua ressurreição. É Deus que o fez Senhor e Cristo, não Ele mesmo que o fez Senhor e Cristo. Não foi Ele mesmo que se intitulou, antes Ele tinha título e a si mesmo se esvaziou, como o hino de Paulo em Filipenses que o pastor Osnir leu no começo. Ele mesmo se esvazia, Ele mesmo se permite não ser e não ter para ter. Que a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. No caminho para a oração, aquela igreja estava no mover, no primeiro amor, e que às vezes a gente deixa o primeiro amor. Aquela igreja estava no primeiro amor. Sabe por que a gente deixa o primeiro amor? Porque a gente para de fazer as coisas que a gente fazia antes. É simples. A gente deixa de orar, a gente deixa de ler a palavra, a gente deixa de ter comunhão, a gente deixa de se envolver, a gente deixa de se doar. É simples. É o que o próprio Jesus fala à igreja de Apocalipse, a Efésios 2, ele diz: olha, eu conheço você, eu sei da sua obra, lembra de onde você caiu, volta a praticar as coisas que você praticava, volta ao primeiro amor, volta a fazer as coisas. Você é uma igreja a quem eu tenho muito amor, a quem eu tenho muito apreço, é uma igreja extremamente importante para mim. Volta a fazer o que você fazia antes, arrependa-se, recomeça. Em nome de Jesus é possível recomeçar. Nós estamos cada dia mais deixando, cada dia mais abandonando, e nós esquecemos de usar o nome de Jesus, que é sobre todo nome, que tem poder. Jesus é o nosso mediador, nosso advogado. Ele rasgou o céu, e é através dele que nós temos livre acesso ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6 fala isso, e muito mais. Esse homem teve a possibilidade, por causa do nome de Jesus, de voltar a ter relacionamento com Deus. Olha o versículo 8, diz: e de um salto, pôs-se em pé e começou a andar, e depois entrou com eles no pátio do templo. Ele não podia entrar, ele era um amaldiçoado. As pessoas o viam como um amaldiçoado. Esse homem tinha 40 anos de idade e ele era aleijado desde nascença. Ele, 40 anos da sua história, ou pelo menos, 30 anos da sua história, ele mendigava. Não se ensinava uma profissão a um deficiente físico. O que lhe restava era a mendicância. E ali ele era levado ou por parentes ou por amigos, não, a Bíblia não diz, e era deixado na porta, na entrada. Porque ao judeu era melhor fazer esmola do que obedecer a Deus e cuidar daqueles que tinham necessidade. E aquele homem tem um contraste aqui daquilo que Jesus pode fazer do que a religiosidade não faz. Jesus nos conhece, nos vê. Aquele homem não era visto pela religiosidade da época. Ele era mais um jogado. E Pedro e João juntos tomam na autoridade do nome de Jesus. É bom lembrar que durante 40 dias após a ressurreição, Jesus ficou com ele, somente com os discípulos. Fora que Pedro e João viram coisas tremendas que Jesus fez, mas Jesus
não tinha ainda dado esta autoridade. Ele a deu numa missão, e aqueles homens voltam felizes quando dizem: Senhor, em teu nome nós fizemos coisas extraordinárias. E Jesus disse: é mesmo, vocês fizeram? Que legal, eu dei autoridade para vocês fazerem. Mas tenham alegria por causa da salvação. Deixa eu te dizer uma coisa: a salvação é o maior milagre que o ser humano pode esperar de Deus. Sabe por quê? Porque é um milagre que leva para a vida eterna. A cura da carne, a cura da alma, a cura do espírito. Quando você morrer, vai acabar. Mas a vida eterna você leva para a eternidade. Esse é o maior milagre, só Deus pode fazer isso. Só Jesus pôde fazer isso e conquistou na cruz. Amém, irmão? Às vezes a gente quer coisa e é importante, mas esse é o maior milagre. Os discípulos voltam felizes dizendo: Senhor, nós arrebentamos em teu nome, hein? Fizemos coisa tremenda, hein? Olha, ninguém segura mais a gente. E Jesus diz: calma o coração de vocês. Se alegrem, porque o nome de vocês está arrolado nos céus. Pedro e João, além da doença física, entenderam que havia uma doença espiritual e proclamaram no nome de Jesus a salvação. Nós vamos proclamar a salvação no nome de Jesus, através da nossa autoridade, da nossa oração. Precisamos orar. Aquele marido orava pela esposa, e ela dizia: não fale de Jesus aqui dentro de casa. Lá na sua igreja você pode dizer: eu sou muçulmana. E ele orava em secreto. E a Bíblia diz: e o Pai responde. Tudo quanto pedires em meu nome, Jesus disse, o Pai o fará. E nós esquecemos disso. Agora, há uma vontade soberana de Deus. Não há promessa tão suficiente, tão grande, tão maior do que a vontade soberana de Deus. Podemos colocar uma faixa na frente, nunca faremos isso, mas muitos o fazem. Vem que hoje é a noite do milagre. E se Deus disser: hoje não é noite do milagre, hoje é noite do arrependimento e da salvação. Que é assim que Deus faz, é Ele que manda. A igreja vive debaixo de um só nome, de uma só autoridade, de um só Senhor, um só Cristo e um só Espírito. Não somos nós que mandamos, mas Ele diz: em meu nome, tudo quanto pedires. É a primeira vez que é usado essa expressão: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E o Nazareno revela quem Jesus não é. Revela o não divino, revela o pequeno, revela o insignificante, revela aquilo que não era tão importante, revela que na fraqueza é revelado o poder de Deus. Paulo diz: quando eu estou fraco é assim que estou forte, aí sim que estou forte. Sabe por quê? Porque quando estamos fracos nós estamos rendidos ao Senhor, e o poder dele, que tudo supera, se revela e se manifesta na nossa vida. Às vezes dizemos: não, eu não consigo vencer isso. Eu não consigo superar. Eu não consigo vencer o vício. Eu não consigo deixar de quem eu sou. Se você não se render ao poder que há no nome de Jesus, você não vai conseguir fazer mesmo. Se você não clamar o nome de Jesus. Há muitos adolescentes que ultimamente tentam tirar a vida. Você pode clamar o nome de Jesus. Há pais que não sabem o que fazer, clame em nome de Jesus. Um dia nós estávamos em casa, morávamos em EP ainda, e de repente a Juliana veio toda nervosa, assim, disse: o Theo teve uma visão, e ele viu alguma coisa, ele está desesperado. Estava na câmera, muito pequeno. E aí nós dizemos: bom, pode ser um anjo, ou pode ser alguma coisa que não pertence ao Senhor. E ali nós nos ajoelhamos, nós clamamos na autoridade do nome de Jesus sobre a nossa casa. Ele falou: Senhor, se é teu, permaneça. Eu também quero ver. Deve ser bonito. Mas se não pertence ao Senhor, que o Senhor ponha em nome de Jesus fora daqui da minha casa. É usar a autoridade do nome de Jesus. Qual é o problema? Faça com temor, faça com responsabilidade. Faça com seriedade, faça crendo pela fé. A Bíblia diz no versículo 16, pela fé no nome de Jesus, o nome o curou. Aquele homem teve fé, aquele homem estendeu o braço, aquele homem disse: se você está dizendo eu vou, e foi.
E houve uma mudança. O nome de Jesus reestrutura a pessoa de dentro para fora, por causa da salvação, por causa da presença do Espírito Santo de Deus. O pastor Edwin diz uma coisa que é muito certa. Ele diz que nós, eu e você, podemos mudar hábitos, podemos mudar atitudes, mas só Deus, só o nome de Jesus pode mudar a nossa natureza, de treva para a vida. Amém, irmão? Você está aí ainda? Amém? Estou acabando já. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, por causa de Jesus, nos tirou das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, no reino de luz, no reino de paz, no reino de justiça, de santidade e de vitória. O apóstolo Paulo, dizendo à igreja, diz: Deus nos conduz em triunfo de vitória. É por causa do nome de Jesus, que muda, que reestrutura, que transforma, que põe algo novo na nossa vida. E a igreja que ora, abre as portas para a intervenção miraculosa de Deus. O milagre não é o principal aqui, mas ele abriu a oportunidade para que Jesus fosse reconhecido. As pessoas reconheceram quem aquele homem era. Versículo 10 diz: reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado junto à porta. As oportunidades que Deus vai nos dando, para a gente anunciar, para a gente usar o nome de Jesus, com temor, com fé. E às vezes a gente não usa, a gente esquece, a gente trabalha com outras alternativas e outras oportunidades, a gente sempre procura o outro, e o outro às vezes é importante e vai ajudar, é necessário. E eu estou dizendo das áreas das ciências, de modo geral. Às vezes um tratamento da alma, das emoções, às vezes um tratamento medicamentoso da própria carne. Mas nós esquecemos do nome de Jesus. Esta igreja conhecia bem o nome de Jesus. A igreja que vive debaixo de um nome conhece bem o nome de Jesus. O nome de Jesus une os irmãos. Essa presença, esse mover do Espírito Santo de Deus. O versículo 7 diz: segurando-o pela mão, ajudou a levantar. Olha só que interessante. A cura, ela não acontece no exato momento, quando na autoridade do nome de Jesus, Pedro faz uma coisa que pela primeira vez eles estão fazendo. É como se a gente dissesse assim: bom, nós já vimos um monte de coisa acontecer, eu vou ver se dá certo. Você sabe que eu já fiz isso? É verdade. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma situação assim, com uma pessoa possessa com um demônio, foi aqui na igreja, foi bem ali, ó, naquele lugarzinho ali, ó, ali naquele lugarzinho ali. Foi num querigma, numa sexta-feira à noite. Eu me lembro do pastor Evandro, não sei se o Evandro vai lembrar dessa história. Um menino desceu, possesso, com o espírito de pombagira. O diabo não tem nome, é que dá um nome para ele, mas o diabo é ele mesmo. E é mentiroso. E eu me lembro que eu vi aquilo me surpreendeu tanto, aquilo me impactou tanto. E eu vi o pastor Evandro colocou a mão assim, os bichos. E ele falava: em nome de Jesus, e o negócio pegava fogo. Ele, em nome de, o negócio pegava fogo. Eu falei: eita, que esse negócio é diferente, né? Né? Eu era novo, não sabia, gente, crente novo. E aí um dia depois, passado algum tempo, nós estávamos com os jovens orando, e aí houve uma manifestação. E eu falei: bom, se o pastor Evandro fez, dá certo, eu vou fazer também. E deu, viu? E ali nós estávamos, se eu não me engano, o Renato, o Leandro Miola, e ali nós oramos, e ali o demônio saiu, e ali o nome de Jesus foi glorificado. Porque houve salvação
Não é porque o demônio saiu, é porque houve salvação. Porque o diabo não merece glória e nem honra. Quem merece glória e honra é Jesus. Foi Ele que morreu na cruz por mim e por você. É Ele que abre a porta da nossa relação com Deus. É Ele que reestrutura a pessoa de dentro para fora. Não é de fora para dentro. O milagre foi de fora. Mas o que aconteceu dentro foi mais tremendo. Porque aquele homem voltou a louvar a Deus. O Deus que durante 40 anos ele não podia louvar. O Deus que durante 40 anos ele não podia orar. O Deus que durante 40 anos ele não podia entrar na igreja para estar com os seus, para estar com os seus irmãos. E agora ele entra. E a Bíblia diz que ele entra saltando. Gente, não tem coisa melhor que Jesus, não. E de pacote ainda vem o Espírito Santo, que é o óleo da alegria, que tira a cinza, que tira a tristeza e nos põe em alegria. Você pode reparar, você já deve ter ouvido isso, falar assim, aquele negócio, aquele rapaz, ele é diferente, tem alguma coisa diferente dele, porque olha o que ele está passando, e ele continua, é o Espírito Santo de Deus, que nos consola, que nos fortalece, que restaura a nossa força, que nos vivifica, traz vida, traz ânimo, traz fé, quando não há. É o Espírito Santo de Deus, que nos une, que nos torna um. A cura aconteceu quando, não somente daquela palavra de autoridade e de ousadia, mas da mão estendida. Da mão estendida. E às vezes a gente quer só para nós, mas a gente esquece, eu falei isso esses dias aqui em João, capítulo 2, às vezes a gente quer o milagre, mas não quer ser o instrumento do milagre. Deus quer usar você, em nome dEle, para ser uma bênção na vida de alguém, para levantar alguém, para dar a mão a alguém, mas a gente já recebeu, e isso basta. E corremos o risco de no último dia, de talvez sermos exortados pelo próprio Cristo, dizendo, eu não conheço você. Os filhos de Cefa tentaram fazer, imitar os apóstolos, mas não conseguiram, porque eles não criam em Jesus, e não tinham Jesus como Senhor da vida deles, diferente dos apóstolos, diferente de nós que cremos, porque aquele que está em Cristo, há uma mudança, há uma reestruturação, e essa mudança acontece na prática, quando a gente está junto na célula. Irmão, se a gente fosse olhar, tanta coisa linda para dizer, mas não dá tempo para falar, mas o verso 42 ao verso 47, diz bem, revela bem isso, na força e no poder do Espírito Santo, aqueles irmãos viveram unidos, e aquilo fortaleceu eles para eles serem unidos, e esse é o desafio da nossa vida, permitir que o poder de Deus nos visite e nos alcance, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Nossa vida, Deus abre oportunidades para anunciarmos o seu amor e a sua salvação. Não perca oportunidades, tenha coragem. Você não recebeu o espírito de covardia, mas o espírito de coragem, para no nome de Jesus ser uma bênção. Para no nome de Jesus experimentar o que Deus tem para você. Aqueles homens tiveram compaixão, estenderam a mão, e quando eles o fizeram, Deus curou aquele homem. Não foi apenas a fé é o modo, mas a causa é Jesus. É Jesus que tem poder para curar, é Jesus que tem poder para mudar, é Jesus que tem poder para trazer vida e vida em abundância. Por isso que o nome de Jesus nos une. O apóstolo João diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas de ação e de verdade. Isso também é espiritual. Isso também é um ato de fé. Nós podemos exercer essa autoridade de várias maneiras. Na célula nós exercemos, quando falamos, quando profetizamos, quando anunciamos, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, lá no hospital. Você que luta contra um vício, que às vezes nós preferimos dizer, não, eu preciso daquilo, tenho necessidade daquilo, e aquilo já faz parte de mim, mas eu esqueço de dizer em nome de Jesus, não. E a Bíblia diz, todo aquele que clamar,
todo aquele que me clamar será salvo. Capítulo 4, versículo 12, diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É o nome de Jesus, é somente o nome de Jesus. Experimentar o nome de Jesus. Nessa noite você precisa sair daqui sabendo que o nome de Jesus é poderoso, amém? Você crê nisso, irmão? Às vezes a gente esquece, hein? Mas Deus está nessa noite dizendo a você: não esqueça de que eu dei um nome a Jesus. Yeshua. Porque Ele vai salvar o mundo. Jesus. Yeshua. Esse nome que foi humilhado, foi sujeito à vergonha, à dor, ao sofrimento e à morte, foi o nome que ganhou um nome elevado acima de todo nome. Não há outro nome. Não há outro nome. Você precisa desejar nesta noite, sentir, ser tocado pelo poder de Jesus, amém? Você precisa querer: Senhor, toca-me em teu nome. Senhor, cura-me em teu nome. Senhor, restaura a minha casa, o meu casamento, restaura o meu relacionamento familiar, filial, em teu nome, Senhor. Eu estou longe do meu pai, eu estou longe da minha mãe, nós estamos quebrados o relacionamento, eu quero em teu nome restaurar isso. Estou longe de ti, tenho andado longe de ti, eu quero nessa noite restaurar em teu nome o meu relacionamento com o Pai. E o desafio para mim e para você é viver pela fé no poderoso, eterno e sublime nome de Jesus. Chega, irmãos, de falar. Vamos orar. Tem uma coisa legal no nome de Deus, sabia? O nome de Deus é Yahvé. Yahvé. Não tem força. Yahvé. É impronunciável. Yahvé. O nome de Jesus é a mesma coisa, não tem força. Na língua hebraica não tem força. Como é tremendo isso, né? O Deus que se revela aparentemente fraco, é tão forte e poderoso. Moisés, quando estava diante de Faraó, diante do povo, diz: Senhor, o que eu vou dizer a eles? Ele diz assim: diga que eu mandei você falar. Mas como é o seu nome? Ele diz: eu sou Yah. Senhor, como assim? É fraco demais. Ele diz: mas é esse meu nome. Esse é o meu nome. É o nome que tem poder para abrir um mar vermelho. Jesus também, mesma coisa. Yeshua. Yeshua. É fraco. É o fraco que na cruz se tornou forte. E na ressurreição, a Bíblia diz que Deus o fez Senhor, Kyrios, Senhor do cosmos, Senhor do universo. E Cristo, o Messias, o que vem salvar. O que vem trazer mudança e transformação. Só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, e esse nome é de Jesus. Só há um nome que pode mudar a natureza. Nós mudamos hábitos, nós mudamos atitudes. Quando um crente se converte, a primeira coisa que ele aprende, ele começa a aprender princípios. Olha, se você rouba, não roube mais. Você minta, não minta mais. Você adulterava, não adultere mais. São hábitos, são princípios. Mas só Deus pode mudar aqui dentro. Se Ele não mudar aqui dentro, não tem mudança externa. A mudança externa daquele homem, daquele paralítico, daquele aleijado de nascença, fez com que tivesse uma mudança interior. Ela só foi o canal. Porque ele pôde voltar para Deus. Ele pôde voltar para o relacionamento natural. Ele foi restaurado. E o nome de Jesus que fez isso. Eu não tenho prata,
eu não tenho ouro. Aliás, nada dessas coisas resolveriam, mas o que eu tenho eu te dou. Anda. E aquele homem andou. Deus vai restaurar, creia nisso. Às vezes a gente passa por dias difíceis, tribulações, Deus vai restaurar. Não faça besteira, não faça besteira. Às vezes a gente ouve, pastor, não deu certo, eu não sei o que eu faço. Calma, no nome de Jesus, Deus vai restaurar, Deus vai dar jeito. Às vezes você diz, não tem solução. Calma, no nome de Jesus, tem solução. Talvez a solução não vai ser do jeito que a gente espera, que a gente fantasia. Mas a Bíblia diz, os meus planos, Deus dizendo a Israel, são melhores que os seus. Eu tenho plano de paz e não de guerra, de vida e não de morte. Não vai ser igual o que a gente quer, mas vai ser melhor para nós. Porque a Bíblia diz em Romanos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente tenta achar alternativa, né? Sara olhou para Abraão e falou assim, Abraão, o negócio é o seguinte, não vai dar. Não sei se o anjo perdeu o caminho, atrasou, pegou o ônibus errado, mas não chegou. Vamos dar um jeito aqui. Deus diz, eu estava chegando. Estava quase chegando. Por que você não esperou só um pouquinho? Eu sou fiel para cumprir minha promessa. Por mais que você ria, a Sara riu. Por mais que você ria, eu sou fiel para cumprir o que eu falo. Deus, em nome de Jesus, é possível restaurar, é possível recomeçar. Então não tente achar mecanismo para que você mude, você dê um jeito, que você ajude Deus. Deus não precisa de ajuda. Ele é Yahvé, o Deus que abriu o mar, o Deus que faz coisas extraordinárias, que deu o seu melhor, que é Jesus. Nós temos Yeshua, nome sobre todo nome, nome comum da época, que foi exaltado sobremaneira.